Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Doroche. No Parlamento Aberto de hoje, recebemos o deputado Danilo Campetti, do Republicanos. Nessa edição, nós vamos fazer um balanço do trabalho de 2 anos do deputado aqui no Parlamento Paulista. Danilo Campetti concorreu às eleições de 2022 para deputado estadual, recebendo 52.393 votos. Em 2022, em 501 municípios do estado. Tomou posse aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 27 de junho de 2024. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Priscila. Obrigado, Cristiano. Uma honra retornar ao Parlamento Aberto. Que ótimo, uma honra é toda nossa. Campetti é formado em Direito pelo Centro Universitário do Norte Paulista e pós-graduado em Direito Público com ênfase em Direito Penal pela Universidade Potiguar. Ingressou na Polícia Civil aos 20 anos, depois foi aprovado para a Polícia Federal, onde fez carreira como agente e professor, realizando aí um trabalho intenso em diversas operações de destaque para o país. Também é qualificado em operações de resgate de reféns e entradas táticas, armas e táticas especiais pela SWAT de Miami, nos Estados Unidos. Técnicas de intervenção, instrutor de armamento e tiro, gerenciamento e negociação em crises, além de ser atirador de precisão e piloto privado de helicóptero. Também atuou no Ministério da Agricultura e no Ministério da Infraestrutura como assessor especial. E nos acompanha nesta conversa o jornalista Cristiano Furquim, que tem sólida trajetória em comunicação, estratégia e mídias digitais. Ao longo da carreira, o Cristiano consolidou-se com uma experiência como editor, repórter e assessor de imprensa. Tem destaque em atuação na Secretaria Municipal de Educação de Rio Preto, no Grupo Diário de Comunicação, além de liderar projetos digitais relevantes, ampliando o alcance e a performance das plataformas. É conhecido por um perfil inovador e foi pioneiro em iniciativas digitais no interior de São Paulo, incluindo a criação de agência de notícias online e projetos voltados à educação. Cristiano, muito obrigada por colaborar comigo aqui nessa conversa. Eu que agradeço, viu? É um prazer estar aqui, um prazer poder entrevistar o deputado Danilo Campetti. Então, meu agradecimento ao Parlamento Aberto. O agradecimento é todo nosso. O deputado Danilo Campetti, com articulação política e foco municipalista. São umas das principais bandeiras do deputado. A gente inicia o programa falando que o deputado ele viabilizou investimentos históricos para municípios de diversas regiões do estado de São Paulo, cerca de 236 milhões de reais. Deste total, 33 milhões de reais eles foram destinados à saúde, mas tem ainda infraestrutura com 22 milhões de reais e muito mais. A gente começa o Parlamento Aberto de hoje falando sobre estes investimentos na área da saúde. Deputado, eu falei de diversas regiões, mas para o telespectador que nos acompanha, sabe que o senhor é da região de Rio Preto, mas o seu trabalho já foi consolidado, é consolidado em todo o estado de São Paulo. Isso, e saúde é uma pauta comum de todos os parlamentares e é uma pauta prioritária para a população. Como você disse, né, Priscila, eu sou da região de São José do Rio Preto e logo que eu entrei, que eu assumi meu mandato aqui na Alesp, eu tive um olhar muito especial com as pequenas cidades, que nós estávamos num período onde havia um boom nos casos de dengue. E em muitos municípios, eles não conseguiam comprar o básico para aplicar uma injeção, para que a dor cessasse daquelas pessoas, para ministrar um remédio necessário. Então, o meu primeiro olhar foi dividir minhas emendas e fazer articulações para que a gente enviasse esses recursos prioritários a essas cidades pequenas, principalmente, porque careciam dos insumos mínimos para que se fossem tratados. Isso foi um primeiro propósito meu e, graças a Deus, nós conseguimos chegar com a medicação, chegar com os insumos onde mais precisava. Então, a saúde, apesar de eu vir da área de segurança, como você disse, mas a saúde ela sempre foi
uma pauta minha em que eu sempre dediquei muita energia. Como você disse lá, foram 33 milhões que foi um pleito meu ao governador, foi uma articulação minha. Esse valor, inclusive, foi só para São José do Rio Preto, que era um custeio em saúde que, quando do gabinete 3D, que o governador esteve lá em Rio Preto, eu pleiteei porque era uma situação realmente muito preocupante. Rio Preto chegava a patamares inéditos de casos de dengue. E nós precisávamos entregar ali um recurso emergencial para que se fizesse frente a essa gestão na saúde. Fora isso, boa parte das minhas emendas, uma grande parte, aliás, das minhas emendas, foram destinadas para esses pequenos municípios. Então, eu fico muito feliz de poder ter atuado nesse escopo, porque quando a gente atua em saúde, saúde não é gasto, saúde é investimento. Saúde a gente precisa sempre ter como prioritário, porque é a qualidade de vida das pessoas, ou aquele momento em que a pessoa está na sua pior situação, no seu pior momento, ele vai procurar um posto de saúde, ele vai procurar uma UBS. E se os profissionais não tiverem os recursos adequados, a gente pode perder essa pessoa, ou gerar sequelas que podem deixar essa pessoa com enfermidades ali que vão acompanhar para o resto da sua vida. Então, eu tenho um olhar nessa área também e é uma plataforma, um projeto de atuação parlamentar meu. Ainda falando sobre saúde, Cristiano, quando o deputado fala desses investimentos, ele falou da região de São José do Rio Preto, mas a gente sabe que são investimentos que refletem em todo o estado, porque muitas vezes, quando num posto de saúde, numa UBS ou até mesmo numa Santa Casa, não tem uma tecnologia adequada, não tem uma instrumentação, as pessoas acabam buscando serviços de saúde na capital. Então, todo mundo acaba sendo beneficiado. Com certeza, porque quando a gente fala de São José do Rio Preto, a gente está falando da região metropolitana, que engloba 37 municípios. Além disso, o deputado também é responsável por essa interlocução, depois se o senhor puder contar, do Hospital Materno Infantil de Votuporanga. Com relação a Rio Preto, recentemente, isso o deputado poderia falar para nós, o senhor teve uma emenda para um microscópio de alta tecnologia, que é o único microscópio em funcionamento na região noroeste do estado de São Paulo, diante da sua alta tecnologia, uma tecnologia alemã e suíça, mas o deputado pode falar melhor do que eu. Isso, da primeira pauta, com relação ao Hospital Materno Infantil, já era um pleito antigo da Santa Casa de Votuporanga, do município de Votuporanga e da região, para descomprimir um pouco a demanda que havia e que há no Hospital da Criança e Mulher de São José do Rio Preto. Então, o que acontece? A gente cria, dentro do escopo da regionalização da saúde, a gente cria mais um centro ali para atender a população daquela região. Ou seja, cidades menores ali que são atendidas por Votuporanga, antigamente eram atendidas por Rio Preto. Então, isso demanda um tempo maior, 1 hora, 2 horas de transporte. E você sabe que com relação à saúde, o tempo é fundamental. Né? Então, a demanda foi me trazida pelo prefeito de Votuporanga e nós, Jorge Sebe, nós articulamos, junto ao governador, um projeto compartilhado para que os recursos chegassem e que o resultado fosse realmente a concretização desse hospital. Então, foram 15 milhões de investimento do Estado de São Paulo, mais 15 milhões da Prefeitura de Votuporanga e 5 milhões de uma universidade da cidade. Então, totalizando 35 milhões para a realização desse hospital, que vai contar com 106 leitos, são 4 andares, UTI neonatal, UTI pediátrica. Então, a qualidade que é apresentada para a população, e detalhe, Cristiano, Priscila, população SUS. É serviço de saúde de qualidade sendo prestado para a população que mais precisa. Então, esse hospital, eu acredito que o ano que vem já deve estar em funcionamento. O repasse dos recursos já foram transferidos. A Câmara Municipal de Votuporanga já transferiu o recurso para a Santa Casa, que é a provedoria que vai cuidar desse hospital.
Então, eu vejo que as obras devem começar em breve, eu vejo que esse hospital comece a atender provavelmente a partir da metade do ano que vem. Então, esse escopo, é isso que nos dá orgulho, sabe? De ver que o nosso trabalho está sendo revertido em progresso para a população e que está chegando na ponta de quem mais precisa. O caso do microscópio Leica, é um microscópio cirúrgico, Leica M532, que é uma tecnologia alemã e suíça. Como que funciona esse microscópio? Em cirurgias neurológicas ou cirurgias oncológicas, otorrinolaringológicas, esse microscópio ele entra como se fosse um catéter. O que significa isso? São cirurgias menos invasivas. É você proporcionar ao médico uma maior precisão. Por exemplo, e nós estávamos lá quando da entrega, o médico estava explicando. Quando você tem a retirada, por exemplo, de um tumor no cérebro, você tem que, sem utilização do microscópio, você tem que fazer uma cisão no local ali próximo, no crânio, e vai retirar aquilo que você viu na tomografia ou na ressonância. Acabou a cirurgia, esse paciente ele tem que retornar uma ressonância ou uma tomografia para visualizar se há ainda algum resquício desse tumor. Então você tem que costurar, ir para a ressonância, voltar e fazer uma nova cisão, ou aquela mesmo que você já tinha feito. Com o microscópio isso não precisa, ele tem um sistema translúcido que ele vai dentro daquela área ver todas as possibilidades de retirada dos tecidos e dos tumores cancerígenos. Então, é um avanço, é qualidade de vida e é um microscópio também que na Santa Casa de Rio Preto vai ser disponibilizado ao SUS. Para todo mundo. E isso foi uma condição que eu coloquei. Falei, olha, eu entrego se for disponibilizado para a população que utiliza o SUS. Então, são avanços aqui no estado de São Paulo. Eu fico muito feliz, porque faço parte da base do governador Tarcísio, uma base que criou o SUS paulista, que paga até 4 vezes mais aquilo que o SUS nacional paga por um procedimento. Então, são muitos avanços aqui em São Paulo na saúde e eu fiz questão de participar. O Cristiano falou da questão do Hospital Materno Infantil, mas a minha primeira emenda, R$1 milhão, eu destinei à Santa Casa de Votuporanga, com o objetivo de reativar o serviço de neurocirurgia. Imagine, Priscila, a pessoa que tem um AVC, ela corre contra o tempo. Primeiro que ela tem o tempo correndo a seu desfavor até ela diagnosticar, até ela imaginar que, de repente, aquela dorzinha de cabeça pode ser um AVC. Às vezes a pessoa passa a noite inteira, dorme porque acha é uma dor de cabeça, eu vou dormir, e amanhece numa situação de evolução ruim daquele quadro. E aí essa pessoa, ela teria que se deslocar, por exemplo, de uma cidade lá, Fernandópolis, Valentim Gentil, Votuporanga, ela teria que se deslocar até Rio Preto. Ela perderia mais 1 hora, 1h30 até o deslocamento. Agora, com a reativação do setor de neurocirurgia da Santa Casa, a qualidade da prestação de serviço aumenta e ela é efetiva, porque ela é atendida num lapso de tempo menor. Então, eu tenho informações que essa equipe já salvou mais de 110 vidas em 1 ano de operação. Eu fiz questão de, no 2º ano do meu mandato, indicar mais 500 mil para a manutenção dessa equipe. Então, é a gente fazendo a nossa contribuição para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para salvar vidas, e esse é o nosso escopo. Isso que o senhor está falando, deputado, essa emenda, essa iniciativa do senhor possibilitou hoje Votuporanga ganhar o selo de Cidade Angels. Por quê? Envolveu escolas, prefeituras. As crianças do município sabem reconhecer quando uma pessoa está tendo AVC. Então, esse trabalho do deputado, ele evoluiu de tal forma que toda a comunidade de Votuporanga hoje sabe o que é um AVC e faz o atendimento imediato, como o senhor falou, que é fundamental para o tratamento do paciente. Isso, né? Cristiano, e é bom que a nossa atuação ela transcende, ela é multidisciplinar. Você vê,
uma iniciativa que passou a ter um caráter também educativo. Sim. Então, as crianças passaram a reconhecer, às vezes no avô, na mãe, nos pais que possam estar sofrendo um AVC, você trazer informação, educação, para que a ação ante aquele quadro seja imediata. Deputado, e quando o senhor traz todos esses exemplos do seu trabalho e as suas ações, acho que é importante a gente falar também, né, Cristiano, o reflexo de tudo isso é no estado de São Paulo, porque quando o senhor fala o microscópio, a Santa Casa, o Hospital Materno, são todos ações e trabalhos que acabam, de uma maneira eficaz, tirando aquele gargalo da capital paulista, né? Porque muitas vezes a gente vê em centros de referências aqui da capital, ou até mesmo em hospitais maiores, que tem um centro de referência ao lado, no mesmo prédio, ou um pouco mais afastado, aquela quantidade de micro-ônibus, lá de Votuporanga, de São José do Rio Preto. Aí, quando tem um centro de referência na cidade, um microscópio, isso acaba refletindo também para a gente que mora aqui na capital. Outro exemplo, que é dentro desse contexto, desse escopo de regionalização da saúde, é necessário e é uma política que o governador Tarcísio implementou no estado de São Paulo. Um outro exemplo é uma articulação que eu fiz também com o governador Tarcísio, que foi a criação, e nós deveremos inaugurar agora, se não nessa semana, semana que vem, do Centro Integrado Lábio-Palatal do Hospital de Base de Rio Preto. Sim. Chegou a mim uma demanda de 640 crianças que precisavam do acompanhamento e do tratamento, porque é o que é conhecido vulgarmente como lábio leporino. Sim. A incidência é muito maior do que a gente pensa com os bebês que são acometidos dessa enfermidade. Então, o bebê ele não consegue ter sucção para mamar. Então, ele precisa ter aquele primeiro atendimento, porque esse acompanhamento, ele percorre durante toda a adolescência, a fase da infância e adolescência. Então, no interior só havia um centro, que eles chamam de Centrinho de Bauru, e estava muito sobrecarregado. E aí houve essa demanda de 640 crianças só na DRS 15, que é a Diretoria Regional de Saúde da região de São José do Rio Preto. Então, eu levei essa demanda ao governador Tarcísio. O governador Tarcísio, sensível ao pleito, sensível ao quadro que era urgente de atendimento dessas crianças, porque se o tempo passar e não se fizerem as intervenções necessárias durante os prazos pré-estabelecidos, essa pessoa vai ter sequelas que depois são irreversíveis. Seja na questão plástica, ou seja na questão mesmo funcional. Então, o que aconteceu? A gente propôs a instalação desse centro, juntamente com a diretoria do Hospital de Base de Rio Preto, com o Ministério Público, com a Vara da Infância e Juventude, com representantes de associações que eles chamam de fissurados, e trouxemos a demanda. O governador Tarcísio, sensível, destinou um recurso de 9 milhões, isso em 2025. Hoje esse centro, uma área de mais de 400 metros, já está pronto, já está atendendo, e a gente quer inaugurar agora, nessa semana ou na próxima. Então, imagine, né, a qualidade de vida para essas famílias, e tudo SUS também, para essas famílias que tinham que se deslocar 300 quilômetros até Bauru, tinham que pagar por hospedagem, combustível, e agora vai ter um atendimento mais próximo na região de Rio Preto. Então, cada atitude nesse sentido, cada centro implementado, cada política que é direcionada àquela região, dentro do escopo, como eu disse, da regionalização, ela acaba desafogando boa parte do Estado. E aí, qual que é o resultado? São menos filas, um atendimento mais personalizado, com mais qualidade. Então, esse investimento de 9 milhões, mais um centro, que foi lá para a região de São José do Rio Preto, dentro do escopo de mais de 8 mil leitos que o governo do Estado abriu aqui no Estado de São Paulo. O governo Tarcísio abriu aqui no Estado de São Paulo. Então, as políticas públicas direcionadas à saúde, o governo Tarcísio tem um grande mérito,
e apresentou uma performance fantástica, como nunca foi vista aqui no estado de São Paulo. Então fica aqui meus parabéns e meu agradecimento ao governador Tarcísio por tudo que tem feito aqui no estado de São Paulo e também por ter atendido nossos pleitos. Olha que ótimo. Cristiane, quando o deputado fala, né, de deslocamento, agora eu vou entrar na questão da infraestrutura, porque a gente começou falando sobre saúde, para você que está nos acompanhando pela TV e pela internet, porque a gente sabe que sem saúde a gente não vai à escola, a gente não vai ao trabalho, a gente não consegue cuidar da família. Só que é muito importante também a gente falar da infraestrutura, porque muitas pessoas têm uma cidade como dormitório, a outra cidade como residência de trabalho, tem esse deslocamento e eu acredito que o deputado e o Cristiano também, por ser da região, ouvem muito isso da população. A gente, quando acompanhou diversos parlamentares viajando pelo interior do estado, uma das principais demandas da população era a estrada, tem um buraco, é difícil, eu levaria 20 minutos, estou levando 1 hora. E a gente sabe que o seu trabalho nesses 2 anos foi intenso nessa questão de disponibilizar verbas para que essas estradas melhorassem, essas pontes, tudo que a gente fala de infraestrutura. É importantíssimo porque, bom, eu venho do Ministério da Infraestrutura junto com o então ministro Tarcísio de Freitas, então eu tive um excelente professor. E muitos dos que compõem hoje, dos quadros fantásticos que compõem hoje o secretariado do governador Tarcísio, são advindos também lá do Ministério da Infraestrutura, que faziam parte da nossa equipe. Então, eu tive uma graça de Deus de poder entrar também nessa seara. E para mim é muito importante. Imagine, Priscila, o que às vezes as pessoas pensam. Poxa, mas uma ponte, uma estrada aqui, o que vai fazer diferença na minha vida? Faz. É menos tempo de deslocamento, é qualidade de vida para trazer a segurança no tráfego, no transporte, para você transpor, por exemplo, um rio, e é qualidade de vida para a pessoa ter mais tempo de ficar com a família, para estar num outro projeto. Imaginem, a gente tem uma obra inacabada que vai ser concluída agora, que é o Rodoanel, o trecho norte. Foram mais de 20 anos parado. Aquelas pessoas que tinham que usar o Rodoanel, que poderiam usar o Rodoanel nesse período e não utilizaram. Coloca o tempo diário que essa pessoa perdeu em não utilizar uma obra que poderia ter sido entregue em 20 anos e que está sendo entregue agora. Se ele perder 1 hora na ida e 1 hora na volta, são 2 horas por dia. Imagina isso daí em 20 anos. Às vezes um deslocamento de 30 minutos seria 20, 30 minutos, ele fazia em 1 hora, 1 hora e meia, 2. Então, as obras de infraestrutura fazem diferença na vida das pessoas. E ainda que São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, que das 10 melhores rodovias do Brasil, 9 estão aqui em São Paulo. São rodovias com qualidade, e o governador Tarcísio estendeu muito isso através do DR, do diretor-presidente Codelo, Sérgio Codelo, que deu uma atenção muito grande às vicinais. E eu pude participar de muitas indicações, Cristiano. Nós temos lá obras que serão retomadas agora da Périx Bellini, que é uma rodovia lá na região de Votuporanga, Cardoso, Álvares Florencio, que era conhecido como Rodovia da Morte. Então, está sendo construída uma 3ª faixa, está sendo construída vias marginais. Nós temos, por exemplo, na Washington Luiz, em São José do Rio Preto, do trecho de Cedral até Mirassol, havia 2 faixas de rolagem para ir e 2 faixas para vir. Só que a rodovia se transformou numa avenida entre as cidades. Então, congestionava sempre nos horários de pico. Agora, com a atuação do secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, a concessionária está agora numa obra de implantação de marginais, 3º faixas, 11 obras de arte entre viadutos. Então, é uma região que vai ser transformada pela infraestrutura. Então, pessoas, você falou de cidades dormitórios, pessoas que moram em Mirassol e trabalham em Rio Preto, que demoram, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia para chegar em casa no horário de pico, vão fazer em 10 minutos. Então, isso é qualidade de vida. Isso é a atuação da política sendo injetada na veia do bem-estar da população. Esse é o nosso propósito. Então, eu penso que a atuação na infraestrutura é prioritária também, faz parte
do nosso escopo. Eu sou da Comissão de Infraestrutura aqui da Assembleia Legislativa, fiz questão de ser um dos deputados e faço questão de estar presente em todas as reuniões. E o nosso propósito é isso, continuar atuando nessas áreas de infraestrutura, graças a Deus, uma área que eu passei a dominar, porque tive um bom professor, um excelente professor, que é o Tarcísio. Cristiano. Essa obra que o deputado se refere, da Washington Luiz, SP-310, para você ter uma ideia, vai impactar a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Sem falar, no deputado, da escoar a produção. Né? Então, isso é muito importante. O deputado ele é muito responsável e eu gostaria que ele falasse um pouquinho da Caravana 3D. Você sabe, Priscila, o São José do Rio Preto, por 2 dias, virou a capital do estado de São Paulo. O deputado, o governador e secretários de estados despacharam de São José do Rio Preto, né? Isso é uma demanda que você estava... Isso. A Caravana 3D, o gabinete 3D do governador, ele faz em todo o estado, mas em Rio Preto especificamente, ele me convidou para que acompanhasse desde os primeiros despachos dele, né, onde ele entrega recursos, até a efetiva entrega. Então, eu pude participar da destinação de recursos para mais de 96 cidades, porque na articulação, porque eu sou da região. Sim. E eu estive com o Tarcísio desde Brasília. Nós viemos aqui para uma campanha muito árdua, onde ele iniciou com 5% de intenções de votos e logrou vencedor do pleito eleitoral. Eu estava com ele desde o começo, até antes desse propósito. Então, a gente tem uma proximidade muito grande. Aliás, Rio Preto é a única cidade onde ele vai e não fica em hotel. Ele fica hospedado, ele e a dona Cristiane, a primeira-dama, eles ficam hospedados na casa da minha mãe. Olha que bacana. Ele não fica em hotel, ele fica na casa da mãe do Campete. Olha que bacana. A tamanha proximidade dele com o governador. E quando o senhor fala, vou pedir com licença para o senhor deputado, da Caravana 3D, para quem está nos acompanhando em casa ou pela TV, na internet, a Caravana 3D, o deputado vai explicar com mais detalhes, mas a gente fica falando Caravana 3D porque para quem já é de São Paulo, a gente já está acostumada com esse termo, mas é aquela caravana mesmo, em que o governador Tarcísio de Freitas, ele coordena toda a comitiva de secretários, assessores, todo mundo que trabalha com ele aqui na capital, no Palácio dos Bandeirantes e nas demais secretarias e departamentos. Ele escolhe uma cidade numa determinada data, ele passa 3 a 4 dias, né, deputado? Lá, ele despacha de lá. E despacha tudo de lá. Nesse caso, a gente está falando da região de São José do Rio Preto, foi quando o deputado Danilo Campete, então, acompanhou. Lá acho que foram 4 dias, né? Foram 4 dias, mais de 250 milhões de entregas, de recursos destinados para essas 96 cidades. E aí, obviamente, que a gente está deputado, mas eu presto uma assessoria para ele nesse caso. O deputado, né? da região acaba sendo um assessor direto, né, deputado? E eu tive esse privilégio de prestar essa assessoria para o governador Tarcísio e ajudá-lo a destinar os recursos, que são os pleitos que os prefeitos... É muito bem... A engenharia do Gabinete 3D é muito bem elaborado de uma forma objetiva. Ele pede as demandas para os prefeitos indicam até 3 demandas prioritárias, e aí ele, dentro dessas demandas, ele faz a destinação. Às vezes não contempla todas, obviamente, mas 1 ou 2, de acordo com a necessidade do local. Então, o governador Tarcísio, o que é uma característica dele que eu admiro muito, é que ele vai em loco ver quais são as demandas da população. O prefeito traz e ele vai lá e fala, ele confere e ele entende das obras de infraestrutura. Então, ele pega um projeto executivo, ele sabe se aquele projeto está certo, se é factível, se é execuível e, se for o caso, ele já concede na hora. E quando o senhor fala dessa questão do governador entender e os senhores parlamentares, eu acho tão importante a gente falar, né, Cristiano, até a questão do prazo, porque muitas vezes a população, ela não quer saber que tipo de projeto é. O quanto para a gente é muito importante, porque tem a destinação das verbas dos senhores, do governo, enfim, a população quer saber em quanto tempo vai entregar. E muitas vezes até o parlamentar, no seu caso a gente falando de São José, do Rio Preto e da região, o senhor pode dizer, olha,
está previsto para 6 meses, mas vai demorar um pouquinho mais por causa dessas situações. E eu já vi em algumas situações o próprio governador falando isso. Ó, a previsão é que seja em 3, 4 meses, mas a gente vai trabalhar com 2 meses, porque dá para entregar em 2 meses, né? Exatamente. E aquela informação que a gente presta, que o parlamentar que é da região presta para o governador é importantíssimo. Porque os prefeitos, eles têm infinitas demandas, são muitas demandas. E dentro do grau de prioridade que ele coloca, 3, 4 demandas prioritárias, existe a prioritária da prioritária. E aí é o trabalho do deputado chegar e falar, olha, governador, essa daqui seria a prioridade 1, essa 2, essa 3. Porque o deputado, ele está na região, atuando ali, conversando com os prefeitos, conversando com os vereadores, conversando com a população. É isso que eu costumo fazer muito, tendo esse perfil municipalista. Como você disse, Priscila, a gente trafega muito, a gente está toda hora na estrada e eu faço questão de ir in loco nas cidades, né, para conversar com os vereadores, para conversar com a população, para sentir ali realmente a dor da população está aqui, ou a dor não, ou é aquela outra demanda que é prioritária. Porque se você não vai no local, muitas vezes você não tem um conhecimento específico ali. Então, você está conversando com a população, fala assim, ó, deputado, aqui tudo bem, tem que fazer, mas nós temos uma outra prioritária aqui, que se o senhor conseguir é melhor. Aí você faz essa interlocução com o prefeito, com os vereadores e fala, olha, chegou para mim que aquela é mais prioritária do que o senhor está me pedindo. Ele falou, ó, realmente, a gente tem aquele problema lá, seria a minha outra prioridade. Então, vamos colocar aquela na frente, porque é um pleito que vem direto da população, né? Direto do povo, direto do cidadão. Então, esse trabalho municipalista de chegar e de se fazer presente e ouvir a população, eu valorizo muito. Demanda uma energia, demanda muita renúncia de finais de semana, mas eu faço questão de estar presente e de atuar dessa forma. E a gente vai falar mais sobre isso, essa renúncia e de trabalhar em prol da população. No próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes e esperamos vocês. É rapidinho. Já estamos de volta com o Parlamento Aberto. Nesta edição, conversa aqui conosco, além do deputado Danilo Campetti, do Republicanos, o jornalista Cristiano Furquim. A gente está aqui num bate-papo que, inclusive, continuou nos bastidores, porque é muita questão que afeta você que está nos assistindo, né? Afeta no bom sentido. E muitas vezes você tem dúvida qual é o trabalho do parlamentar, em quem você escolheu colocar o seu voto. O deputado Danilo Campetti está aqui esclarecendo a atuação dele nesses 2 anos de trabalho, mas a gente sabe que é uma atuação muito maior, 2 anos aqui no Parlamento Paulista, que inclusive aqui na Assembleia Legislativa, a Campetti foi relator do programa Superação São Paulo. Segundo o governo do Estado, é um programa inédito, integrado e intersetorial, criado para melhorar e transformar a qualidade de vida das famílias em vulnerabilidade social por meio da inclusão produtiva. Deputado, eu vou começar perguntando para o senhor e com a colaboração do Cristiano. Sobre o Superação, eu ouvi uma frase do governador Tarcísio de Freitas, logo que ele encaminhou o projeto aqui para o parlamento, é que ele queria dar o peixe, mas ele também queria ensinar a pescar. Para quando ele não tivesse ali, porque ele sempre fala, né? Ele faz um trabalho para que lá no futuro, daqui 15, 20 anos, as pessoas ainda colham os frutos deste trabalho. E o Superação vem muito além disso, né? Dar o peixe, mas também ensinar a pescar. É isso, e deixar legado. São políticas públicas que transcendam o mandato. Esse é o propósito do governador Tarcísio, que ele já fez no Ministério da Infraestrutura, deixou um legado em infraestrutura para mais de 20 anos, além daquilo do mandato do então presidente Jair Messias Bolsonaro, e aqui também não é diferente. Além de a mudança de quebra de paradigma, né? Então você quebra o paradigma. Primeiro você conclui as obras que estão inconclusivas, porque foi dinheiro público gasto ali, foi dinheiro do povo, recursos da população, então o respeito com a população em concluir aquelas obras que por algum motivo não tinha conclusão, como é a obra, por exemplo,
da linha Ouro, da linha 17 do metrô, que já foi inaugurada, já está disponibilizada para a população, que era para ter sido entregue em 2014 na Copa. Passaram-se governos, passaram-se gestões, mas quando o governador Tarcísio entrou, falou, nós vamos concluir, nós vamos entregar para a população. É aquela estrutura que fica ali próximo do aeroporto de Congonhas, que vem de Jabaquara até Congonhas. E isso, é realidade, já está à disposição da população. Então, esse foi o escopo também dele no Ministério da Infraestrutura. E não é diferente com o programa de superação da pobreza. Eu tive o privilégio de ser escolhido relator desse projeto de lei, que se transformou em lei e já está em atuação, já está em execução, já está em operação. Como você disse, Priscila, é um programa que ele realmente ataca todos os ciclos da insegurança alimentar, da superação da pobreza. Então, ele foi baseado em mais de 60 programas de sucesso no mundo todo. São mais de 12 secretarias totalmente interligadas com foco nesse programa. E o programa ele é estabelecido em metas. Você tem, por exemplo, os agentes de superação que trazem um tratamento humanizado para aquela família. A partir do momento que você tem abordagem do agente de superação numa família em condição de vulnerabilidade, esse agente ele vai estabelecer um plano individual de superação da pobreza em que ele vai elencar e vai relacionar todas as características daquela família, onde precisa entrar o Estado. Por exemplo, ele pode diagnosticar que naquela família tem uma criança que não tem encaminhamento à creche, ele encaminha. Ele pode identificar, às vezes, algum ente familiar que tem um problema, por exemplo, com alcoolismo, com drogas, encaminha para tratamento. E, efetivamente, o trabalho de proteção social e superação da pobreza. Então, você entra com a proteção social. Quais são as principais vulnerabilidades ali que atacam a segurança alimentar? A partir do momento que tem os encaminhamentos, agora a gente vai trabalhar a reinserção produtiva dessas pessoas, daquelas que têm idade ativa. Então, eu tenho uma pessoa ali que ela não consegue um emprego porque ela não tem uma qualificação. Aí entra o programa Caminhos da Capacitação, que é tão bem coordenado pela nossa primeira-dama, Cristiane Freitas, do Fundo Social de São Paulo. Então, são mais de 40 carretas que percorrem o Estado em ciclos, qualificando essas pessoas que são encaminhadas dentro do programa de superação da pobreza. Então, para você ter uma ideia, nós temos dados da APAS, da Associação Paulista de Supermercados. Há 40 mil vagas disponíveis aqui no estado de São Paulo. Hoje não há mais tantos, porque o programa de superação da pobreza já inseriu produtivamente as pessoas que, de acordo com os ciclos de formação, foram tendo certificados e já são encaminhadas para o emprego. Eu sou um dos padrinhos desse programa, com muito orgulho, porque o que acontece? Você tem ali hoje, nos supermercados, quais são as áreas que mais pagam? Padaria e açougue. Um curso, por exemplo, de açougueiro, custa em média de 2, 3 mil reais. Quem está desempregado não consegue fazer esse curso. Então, o Estado proporciona o curso através do Caminho da Capacitação, da nossa primeira-dama Cristiane Freitas, e aí vem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Jorge Lima, e já fez ali o contato com o meio produtivo. Então, você faz essa junção daquele que agora tem a qualificação com a necessidade do meio econômico que precisa colocar alguém naquele lugar. Então, várias pessoas já empregadas e com condições de se estabelecer, condições de ter autonomia. E o que é importante ressaltar é que, obviamente, quando se identifica, faz o diagnóstico, né? Se diagnostica que aquela família precisa de um seguro inicial para poder ter as condições mínimas alimentares. Então, o Estado ele entra com o benefício e aí, depois desse benefício, são metas a serem cumpridas durante o programa. E aí, cada meta tem mais um auxílio. Cumpriu a meta, tem mais um auxílio. A pessoa se reabilitou, a pessoa se qualificou, tem um auxílio. E depois da reinserção produtiva, depois que ela adquire o emprego, o Estado ainda mantém esses auxílios por um determinado tempo.
para que a pessoa não desista. Então, você não joga essa pessoa nem para o assistencialismo, que é entregar o benefício nu e cru, e deixar a pessoa se virar com aquele benefício, não. Você qualifica a entrega do benefício e depois, quando essa pessoa tem qualificação e se insere produtivamente, você não joga ela na informalidade. Ela mantém o emprego com carteira assinada e continua recebendo o auxílio do Estado para poder realmente concretizar aquela relação de trabalho. Então, é um programa fantástico. É um programa que ele já inicialmente tem uma ação em mais de 105 famílias paulistas, todas elas indicadas na lei pelo CadÚnico. Então, um programa totalmente estruturado, técnico e que entrega resultado. Porque mais importante que a porta de entrada de um programa social é a porta de saída. Você tem que medir a qualidade, a eficácia de um programa social não pela porta de entrada, mas pela porta de saída. Com certeza. Cristiano, e quando o deputado fala sobre esses programas, a gente sabe que todo o reflexo de um programa como esse é a segurança pública, que é a área principal de atuação do deputado. Eu acompanhei muitas entregas do deputado nesse caminho da capacitação e a gente se emociona, porque as pessoas que são diplomadas ficam emocionadas, porque não é só a qualificação, é como o deputado muito bem disse, você qualifica e coloca a pessoa dentro do mercado de trabalho. Então, isso é um espetáculo. E acho que isso também é um programa de combate à violência. Porque aqueles jovens que não têm o que fazer, através da capacitação técnica, e o que é muito interessante, como o deputado bem disse, eles dão uma olhada no cenário econômico do município. Quais são as demandas, quais são as necessidades. E os cursos que as carretas trazem têm a ver com essas demandas, por isso que conseguem ingressar. Então, muitos jovens que ficam sem fazer nada, eu computo esse programa um espetáculo, porque tira da rua, tira das drogas e insere ele no mercado de trabalho. É um ganha-ganha para todos, né? Deputado, agora com esse gancho do Cristiano, eu já vou começar a entrar um pouco falando dos seus projetos na área da segurança nesses 2 últimos anos. A gente agora, no mês de março, final do mês de março, a gente teve a votação da valorização das carreiras dos policiais. O senhor vem dessa carreira, tem uma atuação forte, marcante em diversos setores da polícia. Eu vou falar assim, né, para quem está nos acompanhando, o deputado Danilo Campetti, para quem não o conhece ainda, coloca lá no Google Danilo Campetti ou procura nas redes sociais, você vai ver toda a atuação do parlamentar e aí você vai saber, né, como colocar o seu voto entre tantos outros parlamentares que a gente entrevista aqui no Parlamento Aberto. E eu acho que isso é importante, né, deputado, a gente falar e destacar para a população que projetos são esses, como que foi essa atuação, o senhor que está muito à frente e participou das reuniões desses últimos projetos aprovados aqui no Parlamento. Isso, eu participei juntamente com outros parlamentares do anúncio e até de reuniões anteriores de valorização dos nossos policiais. Eu sou policial federal hoje, mas fui policial civil aqui em São Paulo por 8 anos, então eu senti as dores desses servidores, eu senti os gargalos necessários e pude ter oportunidade, e isso é muito gratificante, Priscila, porque eu pude ter oportunidade de contribuir com a elaboração dessas novas políticas públicas voltadas à segurança pública, com a elaboração de uma nova reestruturação de carreira para as polícias civil e para a polícia militar e também para a superintendência técnica da polícia científica e também para a polícia penal. Eu tive o privilégio de votar a criação da polícia penal, transformar vencimentos em subsídios, proporcionar àqueles policiais que atuam num ambiente muito hostil, que atuam em penitenciária, em cadeia, em centro de detenção provisória, é algo realmente muito estressante, é algo complicado e a gente sente as dores desses policiais também. Então, o governador Tarcísio nos proporcionou esses avanços agora que eu tenho como um projeto, né, um programa de valorização das polícias, que engloba, além do aumento de 10% que foi aprovado, uma reestruturação que proporcionou um fluxo, maior fluidez nas carreiras da Polícia Civil, da Polícia Militar. Para você ter uma ideia, havia policiais que
ficavam 40 anos na Polícia Civil e não chegavam à classe especial. Hoje, com a aprovação desse projeto, com 18 anos, todo e qualquer policial vai chegar à classe especial, vai chegar ao ápice da remuneração. Então, foram pleitos que os policiais já tinham há mais de 20 anos. E que eu sabia porque eu participei. Eu fui policial e senti as dores. E aí, Deus me proporcionou estar aqui, na condição de deputado, na Assembleia, para poder levar essas demandas que às vezes o gestor não sabe, porque é muito peculiar, é muito específico daquele setor. Então, eu vejo que esses avanços vieram em boa hora, realmente um sacrifício do governo do Estado, eu posso dizer nesse sentido, porque o governador Tarcísio prestigiou as forças de segurança com esse aumento de 2 dígitos. A gente sabe que aqui em São Paulo, qualquer 1%, 2% que você garante de aumento a uma categoria tem um impacto orçamentário gigantesco. Só para você ter uma ideia, 1% de aumento para as polícias, para as 3 polícias que eu falei, a civil, militar e a polícia técnico-científica, repercutem 360 milhões de reais no orçamento. Então foram 10% de aumento. Então são 3,6 bi contada a questão do pagamento dos bônus também. Fora isso, aquisição de equipamentos, a implementação da moradia segura para policiais, compra de vários, de armamento, pistolas, fuzis. Então foram 6 bilhões no total de investimento em segurança. Realmente o Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, ele se importa com a segurança e não apenas o fato de se importar. Ele realmente investe em segurança pública, investe na pessoa do policial e realmente, obviamente, esse investimento é revertido para a população. É revertido em números que nós já constatamos. São Paulo tem o menor índice de homicídios da história, o menor índice de roubo de cargas e de roubo a pessoas da série histórica também. Então, são vários índices aí que, desde o início do governo Tarcísio, foram baixados a patamares nunca antes pensados. Obviamente, precisamos progredir muito, precisamos progredir na área operacional, mas nós precisamos progredir muito na área legislativa. Porque não adianta, existe uma expressão muito comum que se fala no meio policial, que é enxugar gelo. Muitas vezes a polícia enxuga gelo quando ela prende uma pessoa 30 vezes por ter roubado o celular. Não existe polícia no mundo que dê conta de um sistema jurídico, de um sistema de persecução penal como esse. Não adianta jogar a culpa na polícia quando a impunidade não está na polícia, a impunidade está naquele que aplica a lei e naqueles que realmente também elaboram as leis. Você perguntou dos projetos, dentro daquilo que está no escopo de atuação da Assembleia Legislativa, das competências estaduais, eu tenho procurado atuar. Nós não podemos aumentar penas, nós não podemos criar crimes aqui no Estado de São Paulo. Isso é competência, isso é atribuição dos parlamentares federais. Nós não podemos, por exemplo, cancelar um benefício, cancelar a progressão de regime prisional, que na minha concepção deveria existir. Nós não podemos cancelar a visita íntima, que eu acho que também não deveria existir. Nós não podemos cancelar a saidinha. Houve a saidinha, inclusive o ex-secretário de Segurança, que o Guilherme Derrite, teve uma atuação muito incisiva, ele foi o relator do projeto de lei que acabou com a saidinha, só que aí vem o entendimento que o final, o encerramento desse benefício para os presos, ele só começa a partir de agora, ou seja, não atinge aqueles que já estão presos, não retroage. Quer dizer, a gente está pensando nos presos, mas a gente não está pensando na população. Isso é um entendimento jurídico. Isso daí pode ser mudado. O que precisa para mudar? Tem que mudar a lei? Vamos mudar a lei. Tem que mudar a Constituição? Vamos apresentar uma emenda constitucional para alterar isso. A segurança pública, ela tem que ter foco no cidadão. Ela tem que ter foco naquele que foi vítima desses autores de crimes. O foco não pode ser o autor de crime. Ele cometeu crime por escolha, por opção, por livre-arbítrio.
Eu me desassocio totalmente àquela questão que o Estado tem alguma culpa com relação ao criminoso. Não, o criminoso, ele cometeu o crime porque ele optou. Nós temos, por exemplo, 400 mil pessoas aqui em Paraisópolis. Não temos 400 mil bandidos. É o mínimo. O meio social, ele obviamente, e todas aquelas pessoas, o meio social repercute alguma coisa, mas todas aquelas pessoas estão inseridas no mesmo meio social. E por que é só a minoria que é bandido? Porque a grande maioria, o pessoal fala muito das comunidades, das favelas, mas a grande maioria é de gente trabalhadora. É de gente que acorda cedo, fica 2 horas no transporte, vai para o trabalho, volta depois de 2 horas e às vezes está no ponto de ônibus, passa um cara lá e rouba o celular dela, que a pessoa dividiu em 10 vezes para pagar. Você acha que essa pessoa é a favor da ressocialização? Ela quer que esse cara fique preso. Ela quer que ele fique preso e eu também quero. Eu quero que esse cara seja impedido de roubar a próxima pessoa com o celular. Porque é o trabalho daquela pessoa que vai no celular, que vai no relógio, que vai no tênis, e a pessoa perde. Sim. Então, assim, as pessoas mais pobres são as mais vítimas desses caras. Então, a gente tem que pensar com foco nessas pessoas, naqueles que trabalham, naqueles que são honestos, dignos, éticos, que têm moral. Eu não penso, eu quero, o máximo que eu puder atrasar a vida desses bandidos, eu vou atrasar. Cristiano, e quando o deputado fala sobre todos esses assuntos relacionados à área da segurança, a importância da gente ter um parlamentar que tem uma experiência na segurança pública, daí a gente falava da demanda da população, né? Que muitas vezes os parlamentares, a gente acompanha as redes sociais e a gente fala, meu Deus, que não tem vida, mas é porque é a demanda da população que vai virar um projeto de lei, que vai virar uma lei depois. E hoje a gente vive uma situação muito complicada em termos de Brasil. Né, uma corrupção generalizada, o crime organizado realmente ascendendo. Então, acho muito importante a gente ter um deputado estadual especializado em segurança pública. E quando a gente fala do Danilo Campetti, ele é um agente da Polícia Federal, ele sabe do que está falando. É um cara muito capacitado. Inclusive, deputado, o senhor também tem projetos de lei para as mulheres, né? Sim. Que no país hoje as mulheres são vítimas de feminicídio, 4 mulheres morrem por dia. Então, essa atenção do deputado para essas questões hoje é fundamental. Deputado, e quando a gente fala, a gente conversou com o deputado no início do mês de março, esse ponto que o Cristiano traz é muito importante. Na Semana da Mulher, a gente fez um programa especial aqui, você pode acompanhar aí nas nossas redes sociais e também no canal do YouTube da TV Alesp, que você vai ter a íntegra desse programa. A gente falou de todas as políticas voltadas para a violência da mulher, esse enfrentamento. O deputado falou sobre os seus projetos e também sobre os seus pontos de vistas. Acesse lá que você vai conferir, foi ótima a lembrança do Cristiano aqui. Vou falar um pouquinho mais da sua atuação aqui dentro do Palácio 9 de Julho e quando a gente sabe que tem uma atuação forte do parlamentar aqui dentro, o reflexo é na qualidade de vida da população. E aí o senhor falou da Comissão de Infraestrutura, mas o senhor é atuante, membro de outras comissões, inclusive o senhor é presidente de frentes parlamentares, já aí liderou parlamentares em missões internacionais, da importância dessa relação das comissões com a população e também de levar o Estado de São Paulo para ter essa conexão com outros países. Isso, o Estado de São Paulo é a mola propulsora do país. A economia gira, tudo começa em São Paulo, o empreendedorismo, o suporte econômico do país, inclusive nós enviamos de imposto ao governo federal muito mais, 10 vezes mais do que eles acabam nos devolvendo, né? Então, como você disse, no âmbito da paradiplomacia, que é a relação dos estados membros, como São Paulo é, com os outros países, eu tenho comigo que é algo muito importante, algo prioritário, assim como o governador Tarcísio tem também, né? E buscou já mais de R$500 bilhão de investimentos estrangeiros no estado de São Paulo. Hoje já há 350 bilhões de contratos assinados oriundos desses investimentos que foram captados no exterior. Então, isso é progresso para o nosso estado, isso é geração de emprego, isso realmente é
é o que reflete para a nossa população. Mas como você disse, Priscila, eu sou presidente da comissão de esportes, faço parte da comissão de infraestrutura, segurança pública, transportes como suplente, de várias comissões. Mas também sou coordenador e presidente de duas frentes importantes, que é a Frente Parlamentar em Defesa da União Brasil-Israel e Suas Soberanias, e agora, recentemente, nós lançamos a Frente Parlamentar Brasil-Estados Unidos. São dois países importantíssimos, com relações consolidadas no Brasil, e que o escopo nosso é estender essas relações que já existem aqui em São Paulo, sejam relações econômicas, sejam relações de convênios, de troca de informações na área da segurança, de troca de informações na área de saúde. Você vê, Israel tem uma expertise tecnológica gigantesca. E os Estados Unidos também, a maior democracia do mundo. Então, eu foquei nessas duas frentes parlamentares para trazer ideias, para a gente ter esse escopo de correlação de ideias legislativas. Como que é a legislação lá e como é a legislação aqui. Então, a gente trabalhando com essa legislação comparada, a gente consegue trazer aqui para o parlamento, e esse é o fulcro da frente parlamentar, trazer aqui inovações legislativas e também abrir o parlamento. A LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representa 45 milhões de brasileiros. São 45 milhões de cidadãos brasileiros que moram em São Paulo. É 1/4 da população do Brasil. Então, a gente tem uma relevância em todas essas searas. E o escopo foi esse, trazer aqui, abrir para a LESP, é bom abrir para as comunidades a LESP, esse parlamento, para que eles possam trazer para a gente as ideias. E é bom ressaltar que são duas frentes parlamentares inéditas. Nunca houve em nenhuma legislatura uma frente que tratava das relações Brasil e Israel, nem com o Brasil e Estados Unidos. Eu achei importante nós lançarmos essa frente. A Brasil e Israel já está com mais de 30 parlamentares e Brasil e Estados Unidos foi lançado recentemente mais de 20. E essa conexão, né, Cristiano, quando o deputado fala, né, mostrar São Paulo, porque quando a gente está mostrando São Paulo por ser a maior potência do Brasil, quando traz informações para um país como Estados Unidos e Israel, traz também geração de emprego, renda, desenvolvimento. O cônsul-geral dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, Kevin Murakami, ele falou que é histórico isso. Nunca a Alesp fez uma frente parlamentar com os Estados Unidos, essa relação dos dois povos, inclusive na questão de segurança, né, deputado? Isso, que é atual, né, Cristiano? Por quê? Porque hoje nós temos um contexto geopolítico global muito complexo. E nós temos como a principal ênfase dessa atuação a segurança pública, o combate a organizações criminosas e a grupos terroristas, que o governo federal, na pessoa do presidente Lula, insiste em dizer que não existe no país. Eu sou técnico da área. Atividades criminosas, eu vou falar até para a câmera, que atividades criminosas perpetradas por organizações como PCC, CV, Terceiro Comando, são atividades terroristas. Porque impõem o terror, porque estabelecem uma limitação territorial onde o Estado não entra. Então, isso é uma prática terrorista, tecnicamente dizendo. Então, sim, temos organizações terroristas e precisamos de cooperação internacional para acabar traçando uma estratégia resolutiva frente a essas organizações. E são organizações que hoje são transnacionais, que enviam droga para a Europa, que enviam droga para os Estados Unidos. Então, sem cooperação internacional, nós não vamos resolver esse problema. Olha, é importante a atuação. Eles ocupam, né, território. Sim. Então, tem lugares que o Estado não entra. É exatamente o que o deputado falou. E ouvi, né, essa demanda tanto dos povos que vêm para a Alesp quanto a opinião da Alesp. A gente, infelizmente, está se encaminhando para o final do programa e agradecendo muito a presença do Cristiano aqui. Vou pedir até para você formular comigo a última questão aqui do programa.
Deputado, eu vou começar a pergunta, o Cristiano vai pegar o meu gancho. Como é que o senhor avalia o Danilo Campetti, que entrou aqui na Alesp, no Palácio 9 de Julho, para esse trabalho como deputado, e o Danilo Campetti agora que está cumprindo essa primeira etapa? E eu acrescentaria, o senhor deputado que ficou no combate, o que mudou quando virou parlamentar? Olha, para mim é uma bênção de Deus poder estar como parlamentar depois de ter passado a minha vida na área de segurança, por exemplo. Eu pude participar de avanços para os meus irmãos policiais. Eu pude participar de muitas providências que trouxeram para um número indeterminado de pessoas uma qualidade de vida melhor. Essa é a principal mudança e é o que me deixa muito, que me traz um orgulho, uma gratidão enorme a Deus por ter me dado essa missão. Por poder estar aqui trabalhando para fazer diferença na vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não atuamos aqui em nome próprio, em causa própria, nós atuamos aqui em nome daqueles que nós representamos, de acordo com a coerência que nós temos que estabelecer com aquilo que nós falamos na nossa campanha e que vamos voltar a falar agora. Mas essa aderência, essa coerência entre o que foi dito e o que foi realizado enquanto o parlamentar estiver no mandato, isso para mim é algo que é em absoluto, que não tem como ter um acordo ali para mudar, você está defendendo isso daqui, mas defende aqui porque aqui vai ser melhor. Não, eu vou defender aquilo que eu me comprometi com a população que me deu a confiança de estar aqui. Então, eu acho que esse é o principal escopo. Eu saio de uma área onde eu estava na atividade fim, que é nobre também, e aí eu passo a vir para uma área onde eu consigo ajudar aquelas pessoas que estão naquela atividade fim e ajudar outras pessoas, como nós citamos aqui no caso das providências na saúde, ajudar aquelas pessoas que, às vezes, se não tivesse um microscópio cirúrgico, às vezes perderiam sua vida. Se não tivesse um atendimento neurocirúrgico, lá em Votuporanga, por exemplo, não teria descoberto, ou teria perdido a vida, ou teria ficado com sequelas eternas ali. Então, o fato da gente poder atuar na transformação da vida das pessoas, para mim, foi o diferencial de estar aqui na Assembleia Legislativa. Que ótimo ouvi-lo. Deputado Danilo Campetti, muito obrigada. Sempre sua presença aqui na TV Alesp. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado, Cristiano. Sempre uma honra estar aqui e falar para quem nos acompanha aqui pela TV Alesp. Obrigado. Cristiano, muito obrigada. As portas também sempre abertas para recebê-lo aqui. A sua contribuição foi fundamental. Não, eu que te agradeço. Parabéns pelo programa. Isso é fundamental, a gente conhecer os nossos parlamentares, isso é fundamental. Então eu só tenho que agradecer e agradecer ao belo trabalho do deputado Danilo Campetti. Obrigado. E agradecemos também a você. O Parlamento Aberto de hoje fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Até mais. Continue na programação da TV Alesp.